Ele é fiel, extremamente fiel. Queridos, queria ler com vocês João, capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Pai, esta é a tua palavra e nós declaramos o poder que há no nome de Jesus sobre esse ambiente. Pelo poder do nome de Jesus nós declaramos, ó Pai, a atmosfera sendo carregada com a tua presença e com a tua glória. Nós declaramos, Pai, nós pedimos que o teu Espírito esteja se movimentando, agitando as águas. Que teu Espírito esteja, Senhor, tocando em pessoas nesse exato momento. Que milagres já comecem a acontecer. Nós cremos que já começou desde o início do culto. Mas nós queremos potencializar essa atmosfera em nome de Jesus. Existe algo que o Senhor está fazendo, Pai, e o Senhor quer fazer ainda mais. E o Senhor aguarda, Senhor, ó Pai, uma resposta do teu povo. E nós declaramos que nós confiamos na tua palavra e nós profetizamos a tua palavra, que cadeias sejam quebradas em nome de Jesus, correntes sejam despedaçadas, que opressões malignas sejam expulsas em nome de Jesus, que espírito maligno seja expulso desse ambiente. Nós declaramos total cura, salvação e libertação e profetizamos em nome de Jesus a tua glória, a tua graça e o teu poder. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? O som ficou um pouquinho meio esquisito. Pouquinho só. Só um ajustinho, um pouquinho, ficou meio confuso o retorno aqui. Então, queridos, esta ordem, essa palavra foi liberada para o paralítico. Está melhorando, obrigado, operador da mesa, está melhorando. Essa palavra foi liberada ao paralítico do tanque de Betesda. Jesus liberou essa palavra para ele. E este homem, ele havia estado ali aguardando por 38 anos, esperando por alguém, esperando um anjo movimentando aquelas águas. E ele esperava também que alguém o ajudasse, colocasse ele no tanque, uma vez que a água fosse agitada, esperando por homens. Por algum tempo, ele deve ter esperado por alguns familiares, que com certeza, eles por algum tempo ficaram com ele ali, aguardando a água sendo agitada, para introduzi-lo ele no tanque. Mas acredito que eles devem ter desistido, cansaram. Por um tempo ele esperou pela ajuda de amigos próximos. Às vezes você passa por situações e você espera retorno das pessoas, você aguarda, você espera uma palavra amiga, você espera um braço para te ajudar. Como aqueles 4 que carregaram aquele paralítico e introduziram na presença de Jesus, abrindo o telhado, um buraco no telhado, eu preguei algum tempo atrás. Talvez ele ficou esperando por esses amigos, e talvez alguns se prontificaram, mas 38 anos aguardando não é fácil, eles desistiram. Agora ele estava esperando a ajuda de pessoas ao seu redor, mas todos ao seu redor também tinham as suas próprias limitações, suas dores, as suas frustrações. A palavra diz, uma multidão de enfermos, coxos, cegos e aleijados. Esse era o público que estava ao redor dele. E ele aguardava que alguém desse grupo os ajudasse. Quantas vezes esperamos dos outros aquilo que só Deus pode fazer? Muitas vezes nós nos desanimamos, muitas vezes nós ficamos aflitos, porque esperamos uma resposta vinda do homem,
mas existem coisas que só o homem, só Deus pode fazer na sua vida. A mulher de fluxo de sangue, por um tempo ela esperou a cura pela medicina, pelos médicos. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha e só piorou. Ficou numa situação pior, sem cura e sem dinheiro. O pai do menino possesso, ele esperava a libertação do filho dele através dos discípulos. Ele mesmo disse para Jesus: trouxe o meu filho aos seus discípulos, levei até ele, mas eles nada fizeram. Não conseguiram expulsar o demônio. Os discípulos na estrada de Emaús achavam que Jesus não era Jesus e estavam falando com Jesus. Olha que maluco. Eles achavam que Jesus não era Jesus e estavam falando com Jesus. E falaram para o próprio Jesus: nós achávamos que ele seria aquele que iria libertar Israel. Esperando do homem. Sem saber que era o mestre que estava do lado dele. Esperamos ajuda, nós esperamos apoio, compreensão, mas nós esquecemos, todos têm suas próprias batalhas. E ficamos frustrados. E só existe uma pessoa capaz de mudar a situação que você está vivendo. Se você está aqui no culto Souza, é porque você tem buscado algo. Se você está aqui no culto Souza, é porque você tem uma expectativa de receber algo. A única pessoa que não vai te frustrar, a única pessoa que não vai te desamparar, a única pessoa que pode levar 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos, que não vai te abandonar, essa pessoa chama-se Jesus. No momento certo, no momento apropriado, Ele vai te encontrar e Ele vai mudar a sua história e vai trazer a fé e a esperança no seu coração. Mas Jesus chegou naquele cenário, e quando Jesus chega no cenário, tudo muda. Quero dizer para você, Jesus está aqui presente nesse cenário, e porque Jesus está nesse cenário, tudo na sua vida pode mudar, tudo pode acontecer, essa chave pode virar, essa porta vai se abrir, porque Jesus está presente. Jesus chegou no mundo espiritual, Jesus chegou nessa atmosfera, e Jesus não apenas viu aquele homem, mas Jesus liberou uma palavra: levanta-te, toma o teu leito e anda. Entenda algo essa noite, Deus não está simplesmente assistindo lá do trono dele o culto. Deus não está como um espectador olhando o que está acontecendo aqui na terra, não. Deus está agindo, Deus está agitando essa atmosfera. O reino espiritual está entrando em ação, porque Deus está liberando palavras nesse ambiente. Deus está falando para o anjo: responda o pedido dela. Deus está falando para o outro anjo: responda o pedido dele. Deus está dizendo para o outro anjo: vai lá na casa dele que está aqui presente, clamando pelo o pai que está enfermo. Deus está dizendo para o outro anjo: ei, vai lá naquela UTI, trabalhe a favor dele. Deus está liberando palavras, a atmosfera está sendo agitada, a água está se movendo, e se eu fosse você, eu começava a ficar ligado, porque algo vai acontecer esta noite, algo tremendo, algo sobrenatural, algo grande vai acontecer nessa noite. Entenda algo, Deus, Ele age no silêncio, sem barulho. A verdade absoluta é que Deus está agindo. A verdade mais absoluta ainda é que Deus sempre está agindo. Deus sempre está agindo, mesmo em silêncio. Eclesiastes 5:11 diz, e nos lembra que não sabemos como se forma o osso no ventre da mulher. Você consegue explicar, entender como o osso forma, o esqueleto da criança forma dentro do ventre da mulher? Você não consegue entender, você não consegue explicar, você não consegue ver como acontece.
Da mesma forma, nós não sabemos como Deus opera, mas isso não muda o fato de que Deus está operando. Você não consegue ver o que Deus está fazendo, mas Deus está operando. Deus está operando. Eu quero dizer, Deus está operando. Eu quero afirmar, Deus está operando. Eu quero dizer para você, Deus está operando nessa atmosfera. Você não consegue ver, mas Deus está operando, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está salvando, Deus está respondendo a orações aqui presentes. Diga assim: por mais que eu não veja, eu devo acreditar, Deus está operando. Diga isso para a pessoa do seu lado: por mais que você não veja, mas você pode acreditar, Deus está operando ao seu favor. Diga de novo: Deus está operando ao seu favor. Diga assim: se alegre, porque Deus está operando ao seu favor. Você que está me assistindo, se alegre, Deus está operando ao seu favor. Deus está operando ao seu favor. Entenda, Jesus não só quer curar o corpo, mas restaurar a vida inteira. Levanta-te é mais do que um comando físico. Levanta-te significa uma ativação espiritual. Cristo quer te ver de pé, emocionalmente, espiritualmente, te ver em pé com autoridade e liberdade. Entenda, Deus não quer somente curar o seu corpo. A cura não é somente física, mas a cura ela é interior. Porque se você não tiver uma cura completa interior, você vai voltar a cometer coisas que não agradavam a Deus. Como a Bíblia diz, o cachorro volta para o vômito e a porca volta para a lama. Deus quer mudar o interior, Deus quer mudar a essência interior, Deus quer mudar o caráter. Porque não adianta se não mudar o caráter. Pega uma porca, dá um banho na porca, passa perfume na porca, coloque um lacinho na porca, coloca alguma coisa no cabelo, na orelha dela, e solta ela perto de uma lama. Qual vai ser a primeira coisa que ela vai fazer? Vai pular onde? Porque não mudou o quê? A essência, o interior. Jesus não quer simplesmente curar você no seu corpo. Deus tem para você uma cura completa. Deus quer te curar completamente, porque o dia que você tiver a cura completa, você vai passar por qualquer situação e nunca mais você vai deixar de acreditar, de colocar sua fé, de colocar sua confiança em Deus. Foi o que Deus fez com o paralítico. Eu já preguei de outra forma essa mensagem aqui. Deus perguntou para ele: quer ser curado? E ele começa a chorar, a reclamar, a dizer, a colocar as queixas, as frustrações, as decepções dele para fora. Depois que ele colocou tudo para fora, depois que ele tirou tudo aquilo que estava no coração, que Jesus falou: levanta, toma o teu leito e anda. Jesus não deu esse comando antes de curar a essência interior dele. Então diga assim: Jesus não quer somente curar o meu corpo, mas Jesus quer me colocar em pé, emocionalmente, espiritualmente, me ver com autoridade e em total liberdade. O povo de Israel foi livre do Egito, mas mantinha a mentalidade de escravo. Jesus hoje à noite está mudando mentalidades aqui em nome de Jesus. Jesus está mudando a mentalidade de pessoas que não têm aquela fé convicta, aquela fé cega, aquela fé que você pode vir o que vier, você não vai duvidar. Jesus está mudando agora em nome de Jesus. Eu quero profetizar, houve um pedido no YouTube,
que a Ingrid deseja engravidar e ter o seu aparelho reprodutor fertilizado, eu quero profetizar não somente na vida da Ingrid, mas de toda pessoa que está aqui presente e deseja ser mãe de filhos. Eu quero liberar em nome de Jesus, eu sinto no meu coração para ser boca de Deus e que um instrumento no qual Deus vai falar. Eu quero liberar fertilidade em nome de Jesus. Pessoas que não poderiam ter filhos vão engravidar em nome de Jesus. Voltando aqui na mensagem, a questão não é só curar você, mas a questão é mostrar quem você é, a identidade que você possui e a autoridade que você carrega. Eu quero repreender, a questão não é somente curar você, mas mostrar quem você é, a identidade que você possui e a autoridade que você carrega. Jesus disse: se tiveres a fé do tamanho de um monte, direis a este monte, sai daqui e seja lançado ao mar, e assim vai acontecer. Eu gostaria de exercitar a sua fé aqui presente. E você que está me assistindo também, exercita a sua fé também. Levante as suas mãos e declare assim: monte chamado enfermidades e doenças, eu dou uma ordem. Em nome de Jesus, saia desse ambiente, vá para o mar e de lá nunca mais volte. Diga assim: monte chamado depressão, eu dou uma ordem, saia do nosso meio, seja lançado ao mar e de lá nunca mais volte. Diga assim: monte chamado ansiedade, nós declaramos, saia do nosso ambiente, seja lançado ao mar e de lá nunca mais volte. Diga assim: monte chamado ferida da alma, falta de perdão, erga-te e seja lançado ao mar, em nome de Jesus, e de lá nunca mais volte. Diga assim: todo e qualquer tipo de monte em minha vida que é um obstáculo, erga-te agora, seja lançado ao mar, e de lá nunca mais volte, em nome de Jesus, de lá nunca mais volte, em nome de Jesus, porque Deus tem para você esta noite salvação, cura, libertação completa, em nome de Jesus. Que os montes se ergam e sejam lançados ao mar, em nome de Jesus. Entenda algo, aprenda com essa passagem. Hoje nós temos acesso direto à fonte, não somente a um tanque. Eles tinham acesso a um tanque. Nós temos acesso à fonte, que é Jesus. Porque o próprio Jesus falou: aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirá uma fonte de água viva, que vai jorrar para a vida eterna. Entenda algo, você não precisa esperar um anjo, você tem a fonte, a vida eterna, que é Jesus, já fluindo no seu interior, já mudando, já transformando, já curando. A água já está sendo agitada pelo Espírito Santo. As águas estão se movendo. O Espírito Santo é que move agora. Agora o tanque não se chama Betesda, agora o tanque se chama a presença manifesta do Deus Altíssimo no nosso meio. Você entendeu? Eu acho que você não entendeu. O tanque se chama a presença manifesta do Deus Altíssimo no nosso meio. A água do interior do seu interior está sendo movimentada, não é pelo anjo. A água do seu interior está sendo movida pelo próprio Deus. O Espírito de Deus está agitando as águas, e quando água agitada é significar milagres acontecendo. Ei, fecha seus olhos, comece a ver com os olhos da fé, as águas estão sendo agitadas. Então é possível você viver o seu milagre.
As águas estão sendo agitadas pela fé, comece a mergulhar agora. As águas estão sendo agitadas pelo Espírito Santo. Então, curas estão acontecendo agora. Milagres estão acontecendo. Enquanto você mergulha através da fé, curas estão acontecendo. Enquanto você mergulha através da fé, pecados estão sendo perdoados agora. Enquanto você mergulha através da fé, o improvável, o impossível está acontecendo. Entenda algo essa noite. A água nunca deixou de ser agitada. O problema é que você não consegue ver as águas sendo agitadas, mas as águas estão sendo agitadas. E quando você começar pela fé a acreditar que as águas estão sendo agitadas, você vai ver a água sendo agitada e você vai ser o primeiro a entrar naquela água. E quando você entrar, o que você tem buscado aqui nessa campanha de 7 semanas irá acontecer em nome de Jesus. Comece a se imaginar entrando, mergulhando. Comece a ver com seus olhos espirituais as águas sendo movimentadas e visualize você dando um passo. Visualize você entrando, os seus pés sendo molhados agora. E visualize, como a palavra diz, existe um rio que desce do trono, onde Deus está sentado. E esse rio, ele está fluindo aqui no nosso interior. Águas que curam, águas que libertam, águas que transformam, águas que mudam a atmosfera, águas que mudam o ambiente, águas que tornam o deserto em mananciais. Você consegue imaginar você entrando nesse rio? Deus está te convidando a mergulhar mais fundo. A mergulhar mais fundo. Pessoas mergulhavam naquele tanque quando era agitada por um anjo, e as pessoas eram curadas. A primeira pessoa que entrava era curada. Ei, quando o Espírito Santo agita e movimenta, não é somente a primeira pessoa que vai ser curada, todos serão curados em nome de Jesus. Existe a possibilidade, se você acreditar e crer, não existe a certeza de que você vai sair com o seu milagre em nome de Jesus. Mas entenda que Jesus, ele dá a palavra, mas você precisa responder. Diga para a pessoa do seu lado: Jesus libera a palavra, mas você precisa responder. Jesus não pegou aquele paralítico como Pedro na porta do Templo Formosa. A palavra diz que Pedro pegou pela mão, e não, o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Jesus não pegou, Jesus liberou a palavra, mas quem se movimentou foi o paralítico. Randy Clark diz: você precisa responder com atos de fé. Por isso, quando a gente fala, você que estava com dor no ombro, procura dor, conforme você faz e se posiciona com o ato de fé, você começa a movimentar aquilo que você não poderia movimentar, a dor vai desaparecer. Você está aqui no culto, você tem a consciência, o Espírito Santo está movimentando as águas, eu estou com os olhos da fé mergulhando. Então você fala assim: eu vou começar a movimentar o meu ombro, e o meu ombro vai ser curado em nome de Jesus. Eu vou começar a exercitar a fé, eu vou levantar as minhas mãos, e eu vou receber a cura, porque o Espírito está movimentando as águas, a dor no ombro vai desaparecer. Atos de fé movimenta a atmosfera, e quando você movimenta a atmosfera, o milagre acontece. Procura dor no seu braço. Cadê a dor? A dor o quê? Não está sentindo a dor mais? Eu estava aqui dizendo, e ela começou a fazer assim por ela mesma. Ela entendeu que o Espírito Santo está movimentando as águas. E conforme ela foi movimentando, aumentando o braço, ela começou a levantar. E eu percebi que ela começou a levantar mais alto, levantar mais alto. Sabe por quê?
Porque Deus está presente. Jesus liberou a palavra, mas quem se movimentou foi o paralítico. Ela, como paralítico, se movimentou e acabou de receber o milagre dela. Jesus está presente aqui neste lugar. Então, você precisa romper com medo, com a incredulidade, e você precisa se movimentar. Jesus liberou a palavra, Jesus deu uma ordem e ele se movimentou. 3 ordens com poder dadas por Jesus aqui nessa passagem. A primeira, levanta-te, que significa, chega de viver prostrado, se posicione. Jesus está dizendo isso. Se levantar é dizer para você mesmo, eu não aceito essa vida que eu estou vivendo a partir de agora. Essa não é a vida que Deus tem para mim e eu vou me posicionar. É você dizer, há um futuro em Deus me esperando e eu vou ao encontro dele. Existe um futuro, porque Deus visitou o meu futuro. Existe um futuro extraordinário me esperando. Eu vou ao encontro desse futuro. Levantar-se é dizer, há em Jesus uma cura me aguardando e eu vou tocar essa noite em Jesus e eu vou sair daqui curado. Isso significa, quando Jesus fala, levanta-te, é se posicionar na palavra. A palavra, existe 8.000 promessas liberadas para você. É se você se posicionar e tomar posse dessas 8.000 promessas. Isso significa, levanta-te. O segundo, a ordem de Jesus, toma o teu leito, que significa, pegue aquilo que te paralisa, aquilo que te prende e jogue fora, pois já não tem mais domínio sobre você. Ei, o que representava a paralisia dele era o leito que ele ficava deitado. Jesus virou, pegue o teu leito. Jesus está dizendo para você agora, pegue aquilo que te paralisa e leva e joga fora. É o medo, pega o medo que está te paralisando. Diz agora, ei, como aquele paralítico pegou o leito, ei, medo, eu estou te pegando, vou te levar lá para o lugar que Jesus preparou e de lá você nunca mais vai voltar. O que está te paralisando? Pegue. O que representava a sua paralisia, Jesus disse, pegue. O que é que te paralisa? Uma frustração, um abandono, uma rejeição. Jesus está dizendo, toma tudo isso, pegue, leve embora, jogue embora e fica livre, porque nada disso hoje terá domínio mais sobre a sua vida. Terceira ordem de Jesus, anda, mova-se, significa, vai em frente apesar de. Avance para o seu destino, declarando a palavra de Deus e caminhando através da fé. O seu destino está nas promessas que a palavra de Deus tem para você. E como eu citei, que eu falei aqui, existem 8.000 promessas na Bíblia te esperando e te aguardando. E você precisa se apropriar dela. Você precisa se mover. Você precisa se apropriar. Porque há uma autoridade liberada sobre você hoje. A palavra de Jesus não são sugestões. A palavra de Jesus são decretos com poder. Desperta tu que dormes. Levanta-te. Toma o teu leito. Anda. É tempo de se apropriar. É tempo de avançar. É tempo de você descobrir, como eu falei, a sua identidade. E aquilo que você carrega, a autoridade que você carrega. E se posicionar. Se posicionar. Mês que vem, eu tenho um testemunho lindo que eu vou contar da minha família. Eu quero agitar vocês. Eu só estou esperando o último, porque eu quero mostrar tudo completo, gente. Depois de 6 meses, Deus mostrou que Ele continua agitando as águas. Há 6 meses atrás, eu falei para Deus,
O Senhor confiou que eu iria confiar no Senhor. E eu quero dar uma resposta no mundo espiritual. Eu confio no Senhor. Eu vou continuar confiando no Senhor. E essa semana nós tivemos a confirmação completa. Vamos ter, depois do dia 10, vamos dar esse testemunho. Semana que vem, a Elaine, diagnosticada com câncer. Falou, pastor, que eu não consigo contar nessa terça-feira, mas terça-feira que vem eu vou contar. E está hoje totalmente livre do câncer, porque o câncer não é nada para Jesus. Deus continua liberando, movimentando as águas, e você precisa usar a autoridade de Cristo te concedeu. Não é ficar chorando, ó vida, ó céu, ó dor, não. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu não faço parceria com medo. Eu faço parceria com a palavra. Eu faço parceria com o Espírito Santo. Eu faço parceria com um Deus lindo, um Deus maravilhoso. Eu faço parceria com Deus que, apesar de todos os nossos erros, as nossas falhas, mas um Deus que a fidelidade dele continua firme. Nós fazemos parceria com o Senhor, Pai. Nós fazemos parceria com aquele que é tudo. Eu sou o que sou, eu serei o que serei, e o Senhor sempre vai se manifestar da maneira que nós precisamos no momento. Se é cura, o Senhor vai se manifestar como Rafá. Se é guerra, o Senhor vai se manifestar como Elion. Se é justiça, o Senhor vai se manifestar como Tsiqueno. Se é vitória, o Senhor vai se manifestar como Nissi. O Deus, eu sou o que sou e eu serei o que você precisa ser. Que Deus está dizendo essa noite para você, eu serei o que você precisa, porque as águas sempre estarão sendo agitadas. E essa noite eu quero profetizar que escamas cairão dos olhos que impedem você de ver as águas sendo agitadas e mergulhar nessas águas. Porque hoje é dia de restauração. Jesus hoje oferece perdão, salvação, cura e libertação. Você não precisa mais ficar preso no leito do emocional ferido. Você não precisa ficar mais preso no leito do pecado oculto, pecado escondido. Você não precisa ficar preso no leito da amargura, no leito da religiosidade morta. Não. Jesus está dizendo hoje, como ele falou para aquele paralítico, queres ser curado? Ele está falando, talvez você esperou a resposta por homens, como aquele paralítico por alguns anos esperou. Talvez você está esperando a resposta vinda do pastor Paulo Mota, ou talvez você está esperando a resposta vindo da equipe Souza. É fato que nós estamos aqui orando, nos consagrando e intercedendo por você. Mas eu quero que você entenda bem claro, a sua resposta não vai vir por mim, a sua resposta vai vir por Jesus Cristo que está aqui presente. É Ele que é a fonte que você precisa beber. O que eu quero te fazer, eu quero te conduzir até Jesus, e que você entenda que o seu milagre é possível, não é por causa da equipe ou do pastor, mas o seu milagre é possível porque
Deus está presente neste lugar. E porque Deus está presente neste lugar, as cadeias serão quebradas. Porque Deus está presente neste lugar, Satanás e seus demônios serão repreendidos. Porque Deus está presente nesse lugar, anjos estão aqui, caminhando nesse ambiente. Anjos estão se movimentando nessa atmosfera. Porque Deus está presente neste lugar, você vai receber a sua cura, a sua resposta, o seu milagre. Quando você passar pelo corredor de fogo, que esse mês é o mês do corredor de fogo, comece profetizando: Senhor, as águas estão sendo movimentadas, agitadas pelo Espírito Santo nesse corredor. E quando eu receber o toque da equipe Souza, eu tenho certeza absoluta, como ela que começou a movimentar o braço, eu vou receber a minha cura. Eu estava ali atrás, o Helder estava lá atrás, eu falei: hoje você se escondeu. E eu fui lá orar pelo Helder, e ele falou assim, eu falei: Helder, você falou para mim que quando você fosse curado, você iria assistir o jogo do Cruzeiro lá no Mineirão, ia comemorar o gol do Cruzeiro. Ele virou para mim e falou assim: pastor, eu vou levar o senhor. Eu falei: eu vou estar lá com você ainda, vou tirar uma selfie lá no Mineirão com você, e vou colocar: ei, equipe, olha aqui, comunidade Souza, a profecia se cumpriu. Nós vamos lá no Mineirão, Helder, eu vou tirar essa foto e vou postar. A profecia se cumpriu. Eu quero dizer para você, você vai chegar e você vai tirar uma selfie e vai falar assim: ei, vocês que me acompanham, a profecia se cumpriu. Olha aqui, eu estou casada, eu estou casado. Olha aqui, a chave da minha casa. Olha aqui, a promoção do meu emprego. Ei, olha aqui, o câncer se rendeu ao Espírito Santo. Olha aqui, os médicos falaram: é impossível, mas para Deus tudo é possível para aquele que crê. Porque agindo Deus, quem impedirá? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga ao fraco: eu sou forte. Como diz Davi: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. O Senhor vai ouvir o seu pedido, o Senhor vai ouvir a sua oração, o Senhor vai ouvir quando você clamar por socorro, porque as águas nunca deixaram de ser agitadas. Fique de pé. Seus sonhos, seu chamado, sua identidade, sua força, tudo isso vai se levantar hoje, porque Jesus está dizendo: levanta-te, toma o teu leito e anda. Equipe, pode se posicionar no corredor de fogo. Levanta-te, é a palavra que transforma vidas. Existe uma transformação. Quando você sentir o toque da equipe, você diga: as águas estão sendo agitadas e eu estou recebendo o meu milagre.